dando continuidade à série Deserto é Lugar de Adoração. Depois que eu vivi essa experiência, né, eu senti vontade do meu batismo, e aí, como eu falei, a Gisele abriu as portas da casa dela para que eu pudesse receber essa cobertura espiritual. E é sobre cobertura espiritual que eu quero falar com você agora, neste episódio. Em determinado momento eu entendi essa importância, né? Nós podemos lutar, então, um contra um, mas a igreja, ela tem um outro poder, uma outra força, né? Então, um contra um, mas a igreja, ela realmente se faz mais presente, mais poderosa. E eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Mais uma vez eu venho aqui só para relatar, né? Então acho sim importante estar debaixo de uma congregação, tá? Acredito que a união também ela seja bem importante, então que a gente possa ter ali nos nossos irmãos, né? Um podendo ajudar o outro. E eu fui fortalecendo a minha fé. Só que eu tinha aberto uma possibilidade do mal entrar, e só com o batismo não era suficiente de fechar essa porta. Por algumas vezes eu ouvi que nós humanos, né, permitimos que o mal entre, e eu sei que de alguma forma eu permiti que isso adentrasse. E eu tinha que fechar essa porta de alguma forma. E eu tive uma intuição muito forte que eu deveria abrir um jejum religioso. Eu nunca tinha feito jejum religioso. E aqui eu falo como a Tamara, né? Pessoa, não como a Tamara profissional, não como a Tamara terapeuta. Aqui eu tô relatando a minha história e como eu consegui fortalecer a minha fé. Então eu já estava debaixo de uma cobertura espiritual e eu senti que isso não era suficiente, que eu precisava dar uma resposta para o mundo espiritual do meu posicionamento, né? O meu posicionamento de fé. E aí eu abri um jejum pela primeira vez na minha vida. Eu não tinha certeza se eu ia conseguir concluir, mas eu tinha muita vontade. Eu já tinha feito alguns retiros, retiros de silêncio, retiros de pouca comida, retiros vegetarianos, então com algumas restrições, retiros de silêncio, né? Então eu já tinha feito algumas experiências, já tinha tido algumas experiências que pudessem me dar base para viver o que estava por vir, mas eu não tinha certeza alguma de que eu iria conseguir. E aí eu comuniquei, né, algumas pessoas para me ajudar na oração, que eu iria viver ali de oração e água, e assim foi. Quando eu consegui concluir, que a gente fala, né, entrega do jejum, eu recebi uma bênção. Então eu senti que meu coração tinha sido limpo totalmente e que então eu poderia começar a minha jornada. E de lá pra cá você vai ouvir o que aconteceu, que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas assim, foi um posicionamento que eu precisei ter, não dava para responder mais ou menos, sabe? Como eu enxergo tudo isso? Eu enxergo que nós somos capazes, nós somos habilitados a ter uma caixa de ferramentas. E nessa caixa você pode guardar um martelo, você pode guardar uma chave de fenda, você pode ter uma chave Phillips, você pode, enfim. Você tem alguns recursos, né? Agora, se você só tem um tipo de recurso, tudo que você vai
conseguir fazer na tua vida vai depender daquele, e de repente não é aquilo que é o ideal, né? Então, uma vez eu ouvi que quando você só tem um martelo, tudo que você enxerga é prego. Então, é a única forma que você tem de resolução daquilo. E eu quis ampliar minha caixa de ferramentas. Então, eu nunca tinha usado a ferramenta do jejum e foi a primeira vez que eu usei. Mais uma vez eu reforço, eu atuo na área da saúde, né? E eu não estou aqui como nutricionista. Eu estou aqui relatando uma experiência de vida e foi uma ferramenta extremamente poderosa e que exerceu uma cura profunda da minha alma, sabe? Tanto que depois disso eu comecei a falar, né, para algumas pessoas. Nunca falei assim publicamente, mas agora estou aqui falando sobre o jejum. Então foi um passo importante e eu tenho certeza que isso foi entendido e começou um outro processo. Então, se a gente fosse colocar na linha do tempo, né, eu permiti com que o mal acontecesse, eu permiti, porque ou você permite ou Deus permite. Então, eu entendi que eu realmente tinha entrado naquela situação e aí eu precisava me posicionar, porque, olha, embora você tenha se enfiado aí nesse buraco, eu tô aqui, eu sou seu pai, eu te dou a segunda chance. E aí com isso eu falo, tá bom, obrigada, então eu honro essa chance que você me dá. E aí eu aceitei, né, essa ajuda do batismo e me posicionei com o jejum. E depois disso, verdadeiramente começou a minha batalha. Só depois disso, pensa, o start, sabe quando você dá aquele início, a faísca que vai começar o fogo, né? A faísca que começa a fogueira? Então, foi até aqui. A partir de agora, você vai ver como o meu deserto se apresentou. E não estou aqui reclamando, eu estou aqui agradecendo que foi dessa forma, porque mais uma vez eu falo, eu não troco essa Tamara de hoje pela Tamara de antes. Então eu sou grata a tudo que aconteceu, a quem eu me tornei no processo, porque o processo fortaleceu muito, e que você possa ouvir essa mensagem realmente para ser um relato de fé, para você conseguir também ter ali uma base, sabe? Tipo, não acontece só comigo, não é só comigo, que a gente pode ir de relato em relato ali nos fortalecendo, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui ao episódio 3, eu vou falar o que aconteceu.